vai ser um método cosmológico, não. Cosmológico. Acho que é esse o nome, porque vem de cosmologia. Então eles vão trabalhar sempre com essa ideia de cosmologia, tá, gente? Não vai ser cosmogonia, vai ser cosmologia. E também é uma palavra, como cosmogonia, que são duas que juntas formam um sentido só. Que é cosmos, como eu já expliquei, que é ordem, e logia, que é logos, significa racionalidade, ou então pensamento, palavra. Tem vários significados para essa palavra, mas eu gosto de traduzir como razão. Então, é uma busca sobre a razão do cosmos. Razão tanto no sentido da razão de ser das coisas, como um pensamento racional sobre essa coisa, tá, gente? E também eu queria falar que a filosofia, ela tem esse diferencial, primeiro porque ela vai trabalhar com a racionalidade, né? Com a racionalidade do logos, através do visível, nunca do invisível. Isso já é um marco muito diferente da mitologia. E ela também tem outro caráter, gente, que é muito interessante, que é o caráter ontológico. A filosofia, ela se diferencia porque ela questiona os fenômenos naturais, mas ela questiona também o próprio ser. Então, ontologia significa a lógica do ser. Onto é ente. Então, a filosofia ela também tem esse papel de também questionar o próprio ser, enquanto alguém que investiga a natureza. Então, a filosofia ela vai trabalhar tanto como a maneira que o homem enxerga as coisas, a maneira como o ser humano faz para descobrir os fenômenos naturais e os próprios fenômenos naturais. Então, tem sempre essa, como eu posso dizer, tem sempre uma investigação e uma investigação da investigação. Não sei se dá para entender, mas tem o ser humano que investiga os fenômenos naturais e é ele próprio, né? Na filosofia, o homem ele nunca deixa de se investigar, gente. E isso também é muito importante. Ele não se vê como alguém fora da natureza, mas sim como alguém que faz parte da natureza também, como um ser, como um ente que deve ser pesquisado, investigado, questionado, não, também como um ser da natureza. Então, não sei se ficou um pouco embolado isso. Na verdade, é um pouco difícil, gente, explicar o que é ontologia. Mas ela basicamente é isso, ela é o estudo do ente. O ente enquanto um investigador de si próprio. Não sei se dá para entender bem. Mas eu escrevi um texto que eu tô achando que eu vou ler ele, porque talvez vá facilitar. Acho que eu vou ler e depois, de repente, eu explico. E quando eu for explicar os filósofos pré-socráticos, eu acho que vai ficar um pouco também mais claro essa diferença e esse método utilizado que é a cosmologia. Então eu vou ler o texto que eu escrevi. Primeiro eu botei etimologia de cosmologia, que cosmos significa ordem, e logia é logos, significa razão. E botei então que a cosmologia ela corresponde a uma maneira racional de investigar a ordem dos fenômenos naturais. O questionamento fundamental dos filósofos gregos era descobrir se existe um princípio primeiro ordenado que estrutura o ser das coisas. Então, a primeira questão dos filósofos era saber se existe um princípio em qualquer coisa que existe que ordena esse ser e estrutura ele. Por exemplo, se existe uma árvore, uma casa ou uma terra, será que existe um princípio primeiro contido nele que nunca muda, mas que origina esse ser? Então essa é uma questão muito doida, mas que já está nos filósofos pré-socráticos, gente. E em seguida está escrito assim: se existe algo, deve existir um princípio em que esse algo sempre depende. Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos da physis, que em grego significa natureza. Não como um estudo do objeto das ciências da natureza ou uma técnica. A física pré-socrática não é um objeto de estudo que se difere da lógica, da ética ou da física como compreendemos hoje. O objetivo da filosofia pré-socrática é descobrir o ente em sua totalidade, ou seja, a essência das coisas, o que faz as coisas serem tal como são, qual é a sua matéria primeira. Então, gente, isso também é muito importante porque os filósofos pré-socráticos, eles são conhecidos também como filósofos da physis ou da física, só que ela não é
a física que a gente entende no sentido moderno, né? Que existe uma técnica ou um direcionamento para uma coisa específica do fenômeno natural. A filosofia, ela vai sempre querer abarcar a totalidade dos fenômenos. Então, quando ela vai fazer um estudo, nunca vai ser da particularidade desse fenômeno. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a filosofia trata, por exemplo, do amor, ela nunca vai pegar um caso de amor específico, que existe na experiência para deduzir daí um conceito universal. Não, ela sempre vai tratar do amor em sua esfera universal. O que tem em comum em todos os amores que faz com que o amor seja como ele é. Entendeu? Então você não vai pegar um caso de amor de alguém específico. Você vai pegar o conceito universal do amor. Então a filosofia, diferente das ciências, ela nunca vai pegar coisas específicas ou pedaços, né? Ela sempre vai trabalhar com uma totalidade. Então, isso difere também da física moderna. Bom, deixa eu continuar. A palavra physis pode ser tanto na voz ativa, que significa produzir, como na voz média, que significa crescer, surgir e desenvolver. A questão principal é: o que faz com que algo cresça, se reproduza, morra, sem perder aquilo que lhe estrutura, o seu essencial? Então, gente, uma coisa também muito importante que para os filósofos gregos, não existe uma criação. Nada foi criado. Tudo já existe, entendeu? E nada também vai ser, se não foi criado, também não vai ser, não vai morrer, vamos dizer assim, não vai acabar ou se corromper, porque ele não nasceu. Então ele é um princípio eterno. Essa também é uma dificuldade também para explicar para os filósofos pré-socráticos como que pode uma coisa que sempre está aí se transformar em outra coisa. Por exemplo, como que se o princípio primeiro, por exemplo, de uma árvore é uma semente, como que pode a semente sempre estar ali, mas se transformar em outra coisa? Entendeu? Então é um pouco essa confusão que eles têm olhando para os fenômenos naturais. A gente sempre tem que lembrar que não existia uma ciência de apoio, gente. Eles estavam sempre, eles mesmos, através das suas próprias experiências, tentando descobrir como que pode dar uma explicação sobre essas causas primeiras. Então, vou terminar de ler aqui. A palavra physis pode ser tanto na voz ativa, que significa produzir, como na voz média, que significa crescer, surgir e desenvolver. A questão principal é: o que faz com que algo cresça, se reproduza, morra, sem perder aquilo que lhe estrutura, o seu essencial? Para os gregos, a arqué, que eu expliquei antes, que é o princípio primeiro, se manifesta na physis, que é a natureza. Ou seja, o princípio primeiro que está em todas as coisas se manifesta na natureza, não no que as transcende. Por isso o homem, como um ser também da natureza, da physis, consegue investigar de forma racional os fenômenos naturais. Além do mais, a filosofia tem outro aspecto diferente da forma de investigação que a antecede, que é a ontologia. Isso tudo eu já falei, né? O estudo do ser enquanto ser, a investigação sobre a maneira que o homem apreende os fenômenos. Para os filósofos da arqué, ou seja, o princípio primeiro, permanece sempre imutável, mesmo nas várias formas que aos poucos assume. Não existe um início e um fim, está presente em todos os fenômenos naturais, tendo sempre a mesma essência. A filosofia, diferente das ciências, tenta explicar o todo, não apenas as partes dos fenômenos. A pergunta principal é: qual o princípio de todas as coisas? O método utilizado pela filosofia é um método racional, que vai além do fato e da experiência. É sempre o questionamento sobre a razão das coisas serem como são. Maravilhar-se ao deparar-se com o todo e questionar o seu sentido é típico da filosofia. Então, é um pouco isso. Gente, a filosofia, ela vai ter esse diferencial que é um método racional de explicação das coisas, sobre aquilo que está visível e sempre buscando uma totalidade. Então, a filosofia, ela nunca vai trabalhar com aquilo que tem em particular das coisas. Ela pode até trabalhar, gente, mas não como um fim último. O fim último vai ser sempre uma explicação totalizante. Então, é também muito difícil, por exemplo, trabalhar com a filosofia de maneira imediata. O imediatismo na filosofia, pelo menos para mim, ela não existe. Ela precisa de todo um tempo, porque está justamente buscando aquilo que abarca o todo, a totalidade universal. Então, essa é também um pouco da diferença desse tipo de pensamento que nasce nessa época.
E daqui a pouco, gente, no outro vídeo, eu vou explicar para vocês os filósofos pré-socráticos propriamente dito. Eu vou falar um pouco de Tales de Mileto, de Heráclito, de Zenão de Eléias, pitagóricos, porque quando eu falar da filosofia deles, eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que eles queriam dizer, o que é isso de princípio primeiro e essa totalidade toda. Mas o que é importante vocês marcarem, que diferente do período arcaico, existe um método que se chama cosmologia, que é razão da ordem, e existe também a ontologia, que é o estudo do próprio ser, e existe também essa investigação a partir do que é visível, não do que